colocar aqui no... Pronto. A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Mais tarde disponibilizo no YouTube para vocês. Hoje nós vamos ainda falar de dois assuntos importantes para a gente fechar esse capítulo. Uma forma bem... Convido vocês também a ficarem com a legislação em aberto. Eu vou precisar hoje do Código Civil, tá? Da legislação. Eu queria falar com vocês as duas formas de reconhecimento ainda voluntário de filiação. Nós temos ainda duas discussões importantes, tá? Nós temos o reconhecimento, de uma certa forma, que é voluntário, que vai acontecer, quer seja dentro de um determinado casamento, de uma constância de um ato de casamento, ou, de repente, uma forma de reconhecimento voluntário de filiação extraconjugal, tá? Isso é perfeitamente possível, a gente visualiza muito, né, no cotidiano, as duas formas de você reconhecer alguém como seu filho. Você reconhece aquele indivíduo, quer seja dentro do casamento ou fora do casamento, tá? Nós vamos iniciar aqui a discussão dentro do determinado Instituto do Casamento, da União Estável, que no caso é o chamado reconhecimento da filiação conjugal, tá? E aí nós vamos observar aqui algumas regrinhas importantes. Então, o que eu inicio aqui a nossa fala, no item número 7, da apostila de vocês, esse reconhecimento, tá? Ele é um ato altamente voluntário, como está aqui informando. Ele é um ato também personalíssimo, porque é da competência dos genitores, tá? Somente do papai e da mamãe que devem realizar esse procedimento de reconhecimento da filiação. E, ao mesmo tempo, a gente vai observar, principalmente, alguns efeitos que esse reconhecimento vai nos proporcionar. O principal efeito, meus queridos, é o chamado efeito erga omnes, né? Porque quando você reconhece alguém como seu filho, você está garantido ali a tomada de conhecimento de caráter público. Todos, de uma certa forma, vão tomar ciência desse reconhecimento. Até porque você vai trabalhar com registros. E o registro, você está respeitando o primado, né, da chamada publicidade. Você vai tornar público, né, esse ato, tá? Então, conforme eu coloco aqui no teu material, a partir do momento que você reconhece alguém, você está formalizando esse efeito erga omnes, que é para fins de tomada de conhecimento geral da sociedade, e ao mesmo tempo você está garantindo o chamado efeito ex-tunc, né? Por que o efeito ex-tunc? Porque você pode formalizar esse reconhecimento posteriormente, depois do nascimento, por exemplo, de algum determinado indivíduo, né? Mas pode ser que você queira reconhecer muito tempo depois. Mas a partir do momento que você reconhecer, você retroage, né? Desde o exato momento da formalização daquele determinado acontecimento. Então eu vou traduzir, ou seja, professor, eu conheci o meu filho depois de anos subsequentes, né? Anos depois. Então, da data que você reconheceu até o presente momento do nascimento, ele nunca deixou de ser considerado seu filho, tá? Então, tudo ali, obviamente, foi formalizado. Todos os efeitos do passado até o presente momento foram confirmados. Então, o efeito ex-tunc também tem que ser observado, que é muito importante, tá? Então, duas informações importantes que vocês não devem esquecer. É um ato personalíssimo, né, que compete aos pais esse procedimento e, ao mesmo tempo, obedece os efeitos erga omnes, né, tomada de conhecimento público, e o efeito ex-tunc, que você retroage desde o exato momento, desde a data do nascimento, ou de repente até antes disso, da concepção, você está sacramentando a sua condição de genitor ou de genitora. E, obviamente, aquele indivíduo como seu filho legítimo, tá? Isso daí você não pode esquecer. Mediante isso, agora eu gostaria de utilizar aqui o nosso Código Civil, tá? Que eu coloquei aqui em forma no meu próprio aparelho. Nós temos aqui uma regra no Código Civil, queridos, precisamente lá no artigo, se vocês estiverem com ele aberto aí no sistema, vamos lá na redação, por gentileza, do artigo 1597, tá? Fiquem à vontade, eu gostaria que vocês também acompanhassem, que eu também vou precisar hoje da legislação, só para confirmar para vocês. É o artigo 1597 do Código Civil, tá? Que é importante que a gente não esqueça, que é uma regra muito importante. Por quê? Esse artigo 1597, ele nos informa
acerca do procedimento de reconhecimento de filiação dentro de uma relação de uma sociedade conjugal, tá? Eu vou repetir. Esse dispositivo, ele defende o reconhecimento da prole, da filiação, considerando um casamento ali existente, tá? Isso, Rosane, obrigado. 1597, Código Civil. Então, é possível, professor, reconhecer alguém? Sim. Você pode reconhecer um filho seu ou uma filha, mesmo estando na condição de casado, tá? E aí nós vamos obedecer uma regra de umas presunções. Presume-se, né, que aquele indivíduo, obviamente, aquele filho, realmente esteja nessa condição, pertença a essa categoria de filho. Esse artigo ele também vai trabalhar muito com as regras das presunções. Presume-se que realmente ocorreu ali uma filiação, que aquele filho realmente seja da sua competência, seja seu propriamente dito, tá? Porque nós vamos verificar aqui alguns prazos específicos, tá? Então vamos lá. Convido vocês todos a observar aqui comigo. Olha o que está nos informando o CAPT, né? Olha lá, presume-se concebidos. O que quer dizer concebidos? Gerados, né? Entre aspas, como se fossem fabricados, tá? Uma linguagem coloquial. Presume-se gerados, concebidos durante a constância do casamento, os filhos. Ou seja, significa dizer que realmente esses filhos, eles foram oriundos do fruto dessa relação conjugal, tá? Eles surgiram durante esse momento. Inciso primeiro, professor, aqueles filhos que nasceram, né, os nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecido a convivência conjugal. Esse inciso primeiro é o mais óbvio de todos, porque normalmente 6 meses ou 180 dias é o prazo natural da gestação feminina, né? É o prazo que, obviamente, a gente observa muito cotidianamente. Então, depois que for estabelecida a sociedade conjugal, pode ser que essa criança tenha sido concebida 180 dias, já depois de iniciar esse casamento. Então, a gente está partindo do entendimento que, por razões naturais, razões normais de gestação, essa criança, obviamente, pertence a esse casal, tá? Então, esse inciso primeiro normalmente se remete àqueles casos em que algumas mulheres normalmente já se casam, né, grávidas, gestantes, né? E aí isso já perpassou esse prazo de 180 dias, o prazo normal da gestação. E aí, obviamente, presume-se que esse filho pertença realmente ao casal, porque ele foi, obviamente, concebido durante esse estágio de casados, tá? Então, esse inciso primeiro, muito simples, não é preciso gravar nada, eu quero que vocês todos entendam, que é um inciso que considera justamente esse prazo normal da gestação, que normalmente muitas mulheres acabam realmente casando já no estágio já de grávidas, né? Em alguns casos, a maioria, né? E leva-se em consideração essa regra, principalmente desde o momento da formação do ato do casamento até o nascimento futuramente da criança, tá? Aqui não necessariamente nós estamos falando de um prazo total, nós estamos falando de um prazo normal. 180 dias normalmente é um prazo, né, que considera justamente essa regra da gestação, tá? Então esse inciso primeiro é muito simples da gente entender. Logo depois do inciso primeiro, nós temos o inciso segundo, número 2, que diz o seguinte: refere-se àqueles nascidos, né, nos 300 dias seguintes ao fim do casamento, né, dissolução do casamento, quer seja por morte, separação judicial, nulidade, anulação. Esse inciso segundo está um pouquinho desatualizado, né, porque ele ainda nos informa a regra da separação judicial. Muito embora nós saibamos que hoje nós não usamos muito mais a chamada separação judicial. A gente já utiliza o chamado divórcio direto, tá? Mas é importante esse inciso segundo, porque aqui ele está falando o prazo de 300 dias. O que é esses 300 dias, professor? É a regra geral da gestação total, né? Que leva em consideração justamente esses 10 meses que justamente essa criança vai nascer, tá? É o prazo total que a gente considera. Então, se isso realmente aconteceu, se essa criança nasceu durante esse período de 10 meses, que é a regra geral, que é o prazo total da gestação, indubitavelmente considera que esse filho pertence ao casal. E detalhe, esta criança nasceu depois que finalizou o casamento. Por que finalizou esse casamento, professor? Qual foi o fato gerador que proporcionou o término desse casamento? Olha, aqui a regra é clara, né? O casamento deve ter sido finalizado por morte de algum dos cônjuges, ou no caso divórcio, que até então estava na nomenclatura separação, tá? Ou de repente uma situação de anulação no casamento, que lá na frente nós vamos estudar isso, tá? Então,
Presume-se que aquele filho tenha nascido 10 meses, né, após ter finalizado o casamento. E qual foi o fato gerador, professor? Aí são esses fatos geradores aqui. São essas circunstâncias, tá? Então você leva em consideração que hoje, por exemplo, nosso casamento já finalizou, mas pode ter acontecido que o filho já tenha realmente nascido 10 meses depois de ter rompido esse casamento. Então, rompeu hoje o casamento e pode ser que daqui a 10 meses a criança venha a nascer, por circunstâncias, obviamente, naturais. E aí nós temos a regra da presunção. Presume-se que realmente esse filho pertence ao casal, tá? Porque essa criança nasceu 10 meses depois de ter rompido o casamento, tá? Então, o inciso segundo, nós temos a chamada regra geral da gestação total perante justamente esse prazo, que é considerado justamente a regra da gestação total, tá? Do inciso segundo, nós temos o chamado inciso terceiro, que eu acho bem interessante. O que está dizendo o inciso terceiro? Havidos, né, por fecundação, queria que vocês, se fosse o caso, até grifasse aí, fecundação artificial homóloga, mesmo que já falecido o marido. Então, realmente, será que o Joãozinho é ou não filho do casal? E aí leva-se em consideração essa regra da chamada fecundação artificial homóloga. São aqueles casos de esterilidade do casal, que você já deve ter ouvido falar. Alguns casais, pode ser que não necessariamente de forma natural possam ter filhos. E aí vão precisar do recurso da medicina, né? Das técnicas de inseminação artificial. E no caso aqui do inciso terceiro, nós vamos subsidiar dos chamados o quê? Do procedimento que pertence, o material genético, que pertence a ambos os casais. Mesmo que, de repente, por exemplo, aqui a legislação fala do marido, né? Mesmo que ele já tenha falecido, mas pode ser que em vida ele tenha contribuído para o oferecimento do seu material genético, juntamente com a sua esposa, que hoje é viúva, tá? Então, durante a vida, eles procuraram uma clínica especializada, eles assinaram um termo de responsabilização, de compromisso, um termo ético. Você sabe que o procedimento de inseminação não é barato, né? Você sabe que é um pouco caro aqui no Brasil, mas por uma questão mesmo de esterilidade, né? Alguns casos, principalmente, partindo principalmente do homem, né? Na maioria dos casos, eles subsidiaram de uma técnica artificial, fornecer o seu material genético. E a criança, indubitavelmente, nasceu posteriormente. Só que a criança nasceu depois que o marido já faleceu, tá? E obviamente que tem aquela regra da presunção. Presume-se que esse filho pertence ao casal, porque em vida o marido forneceu seu material genético para fins justamente de produzir, né? Justamente de produzir essa criança, posso dizer assim, na vida intrauterina, tá? Então, esse inciso terceiro, nós observamos muito, isso é muito comum no cotidiano. Infelizmente, algumas pessoas utilizam até de técnicas até rudimentares, clínicas, que muitas das vezes são clandestinas, infelizmente, e isso pode ocasionar alguns danos, não só biológicos, mas, acima de tudo, jurídicos, né? Porque essas clínicas também podem responder juridicamente, tá? Então, esse inciso terceiro é comum você oferecer o seu material genético, no caso, o casal, de comum acordo, para que ali depois, aquele produto, né, daquela fecundação venha a ser introduzido na vida intrauterina da mulher, tá? E aí, futuramente, a criança vai nascer. Só que a criança nasce e o marido já havia falecido, tá? O que mais, professor? Nós temos o inciso número 4. Esse inciso número 4 diz o seguinte: havidos, tá? A qualquer momento, ou seja, hoje, amanhã ou depois, tá? Quando se tratar de embriões, grife aí, por favor, embriões excedentários. O que são embriões excedentários, meus queridos? São aqueles produzidos pela chamada técnica de fertilização in vitro, os chamados bebês de provetas, né? Nos anos 80, 90, era muito utilizada essa nomenclatura, produzidos no próprio, na própria clínica especializada, nesses laboratórios, né? Decorrentes também de uma concepção artificial homóloga. O inciso quarto, meus amigos e minhas amigas, é uma complementação do terceiro. A diferença é que no inciso número 4, o embrião ele já é produzido, ou seja, nós já passamos um estágio até chegar na vida embrionária. No inciso terceiro, normalmente após a fecundação, após ter havido todo esse procedimento, imediatamente esse material já é introduzido na mulher. No inciso número 4, não. Normalmente nós perpassamos ainda uns 2, 3 meses até que se forme esse embrião, que ele já é produzido, né? Ele já é atualizado, posso dizer assim, na técnica de fertilização, lá mesmo na clínica, no laboratório, e depois
posteriormente ele também vai ser introduzido na vida intrauterina. Pode ser da mesma mulher ou pode ser de uma mulher de um terceiro, né? Pode ser uma chamada barriga de aluguel, tá? Mas mesmo assim não vai descaracterizar a possibilidade de reconhecimento de filiação, tá? Então, professor, a diferença justamente é só essa. É que no inciso terceiro a gente não espera se formar um embrião. Você imediatamente, né, os profissionais da saúde já introduzem imediatamente na vida intrauterina. No inciso 4 não, você aguarda até que se forme pelo menos aquele embrião, que ele é aperfeiçoado, ele é trabalhado perante aquela vida justamente daquele cotidiano daquela clínica, né, na concepção artificial, e depois você vai introduzir esse embrião perante também uma vida intrauterina, uma concepção, tá? De uma certa forma também não descarta a possibilidade do reconhecimento da filiação. Só que o inciso número 4 ele só estende, né? Até você chegar nessa vida embrionária que começa entre 1 a 3 meses, né? Após finalizar justamente essa concepção. Após a concepção, a fecundação, você espera se formar o embrião, que essa vida embrionária paira entre 1 a 3 meses, tá? Essa é a mínima diferença, mas praticamente a redação é a mesma, porque o casal, de comum acordo, vai dispor do quê? Do seu material genético, tá? De uma forma imediata, no inciso terceiro, ou de uma forma de 2 a 3 meses até chegar na vida embrionária, no caso justamente desse inciso número 4, tá? E, finalmente, meus amigos, a regra da presunção da filiação, dentro daquela concepção de casamento, nós temos o inciso número 5. Eu gosto muito desse inciso número 5. Às vezes ele é polêmico, né? Havidos por inseminação artificial heteróloga, grife a palavra heteróloga, desde que, professor, tenha prévia autorização do marido. Hoje também não é só o marido, tá? A gente pode levar em consideração também da esposa, porque essa redação ainda é do Código de 16, tá? Pelo princípio da igualdade, ambos têm que autorizar. Então, aqui, gente, vocês já sabem normalmente a resposta. Pode ser que o material genético do marido não seja o suficiente para justamente futuramente gerar aquela criança. E aí você vai precisar de um indivíduo, de um terceiro, de um outro cidadão que se predispõe a oferecer o seu material genético, que vai, obviamente, levar em consideração o material genético da esposa daquele marido, e aí vai contribuir para a fecundação, tá? Mas é óbvio que essa terceira pessoa, esse indivíduo, esse homem, né, que ofereceu seu material genético, ele também assinou um termo de responsabilidade, né, todo um procedimento burocrático, que o marido, o primeiro esposo, obviamente, autorizou, tá? Ele autorizou para que justamente viesse a ser realizado todo esse procedimento, tá? Então, essa técnica de inseminação heteróloga é quando um terceiro oferece seu material genético que vai contribuir para essa fecundação, não necessariamente o material genético do casal, tá? Um dos materiais genéticos já é de um terceiro. Mas aí um aluno me perguntou, vai fazer com que descaracterize essa filiação, professor? Não, não, não. Sabe por quê? Porque todos já assinaram o termo de responsabilização, o termo de autorização na clínica. Simplesmente, eu somente ofereci o meu material genético. E aí, obviamente, que a filiação pertence àquele casal. Mesmo que aquele terceiro tenha oferecido o seu gameta, por exemplo, tá? Agora, é óbvio que por uma questão biológica, eu sou pai biológico, né? Agora, o legítimo pertence àquele casal porque já havia formalizado o termo de compromisso de responsabilidade. E o registro futuramente via cartório, tá? Então, para quem chegou agora, eu expliquei dentro desse procedimento as técnicas, né? O trâmite da chamada regra da presunção de filiação no interior perante uma sociedade conjugal, tá? Presume-se dentro de uma regra de uma presunção relativa, dentro dessa redação do 1597, tá? Aqui ainda, dando continuidade da presunção, eu estou olhando aqui o material de vocês também, nós temos também outra regra de uma presunção, no caso que se direciona muito para as chamadas mulheres viúvas, tá? Que é perfeitamente possível também que ali aconteça um procedimento de reconhecimento de filiação. A técnica do procedimento de presunção de filiação para as viúvas ocorre principalmente aqui nessa redação do 1598, que é bem interessante. Sabe por quê, queridos? O que acontece? Eu vou explicar aqui para vocês antes de ler o artigo 1598, tá?
Muitas das vezes, lá na frente, quando a gente estudar no casamento, que inclusive vai ser o nosso próximo capítulo, o que que acontece? Algumas mulheres viúvas, de imediato, elas não podem ainda, pelo menos durante um determinado momento, querer firmar um casamento de imediato, tá? Existe uma regra lá que vocês vão estudar comigo, que é a chamada regra de efeitos suspensivos em sede de casamento. Haverá justamente uma situação de suspensão do ato matrimonial. Então, se eu sou uma viúva, por exemplo, professor, eu quero formar um novo casamento antes de finalizar um determinado prazo. Normalmente esse prazo é 10 meses, tá, gente? Vamos supor que a Joaquina, por exemplo, ficou viúva do marido, e a regra geral, a priori, ela não pode constituir de imediato um casamento durante 10 meses, tá? Mas isso é regra. Como toda regra tem a sua exceção. Um aluno me perguntou, professor, eu posso, de repente, antecipar esses 10 meses, no caso a viúva? Pode. Se de repente ela comprovar algumas situações excepcionais, principalmente que ocorreu ali o nascimento de uma criança, que é esse caso que agora eu vou ler, de repente, ou até uma inexistência de concepção, que é uma outra situação. Aí, se ela comprovar essas situações excepcionais, ela pode, de repente, se casar até antes de 10 meses. O que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam é que a lei, isso vocês vão estudar lá na frente, mas já que o artigo está nos informando, eu tenho que antecipar. De imediato, quem está na condição de viuvez, no caso as mulheres, elas de imediato não podem já casar de imediato durante esse estágio, salvo essas situações excepcionais, tá? Se ela comprovar realmente uma gestação, ou se de repente ela comprovar uma inexistência de uma concepção durante o estágio de casada, tá? Pois bem, onde eu quero chegar? Aqui esse dispositivo, que até a colega já colocou, o 1598, ele é muito simples de entender e ele é até óbvio. Porque olha só, pode ser que esta mulher tenha realmente já firmado um novo casamento, mesmo depois já da condição de viúva, tá? E aí vem aquela velha situação. Bom, professor, ela vai casar de novo, só que o que que acontece? Pode ser que ela vá casar novamente na situação de grávida. E aí vem aquela regra da presunção. Esse filho que realmente vai nascer, vai ser coisa de novela mexicana, mas isso é uma realidade, né, gente? Esse filho que vai nascer, professor, era do finado marido, ou seja, do primeiro casamento, ou esse filho vai realmente já pertence a esse novo camarada, ou esse novo indivíduo, já desse segundo casamento? É uma pergunta que, obviamente, é uma grande interrogação. A gente realmente precisa verificar. E aí chega a proposta do artigo 1598, né? Ele é muito categórico. De outra interpretação, normalmente ele diz o seguinte: olha, o que que acontece? Se realmente a mulher já havia sido casada no primeiro momento, mas se tornou viúva, o marido obviamente faleceu, né? Mas se de repente o marido faleceu durante esse estágio, durante um determinado momento de 10 meses atrás, tá? E por coincidência, a criança também tenha nascido durante esse período de 10 meses, desde a contar justamente da data do falecimento, é claro que presume-se que o filho, né, seja desse primeiro marido. Mesmo que ela tenha conhecido um novo cidadão, um novo indivíduo, queira novamente ter casado, mas se de repente ela já é viúva, e esse tempo que ela já é viúva não extrapolou ainda os 10 meses, tá? Vamos imaginar que ela tenha um determinado período de 9 meses. E durante esse período ela está grávida. E obviamente que vai nascer um menino, ou a menina, não sei. E realmente nasceu, tá? Se isso realmente aconteceu durante todo esse momento, durante esse estágio, durante esse intervalo, claro que presume-se que esse filho pertença ao primeiro marido, tá? Mesmo que realmente ela já tenha conhecido uma nova pessoa e tenha se casado, tá? Agora, professor, quando é que se presume então que esse filho vai ser desse segundo marido, desse segundo indivíduo, tá? A resposta é muito óbvia. Se realmente ela já é viúva há mais de 10 meses, olha a minha mão aqui, ó, já durante muito tempo, já passou esse prazo de 10 meses, e é obviamente também que o menino, a criança, também nasceu depois desse prazo, tá? Juntamente durante todo esse procedimento. E não só isso.
ela já é casada com este cidadão novo, atual, há mais de 6 meses, tá? Então, ela precisa de duas interpretações. A mulher, para realmente comprovar esta filiação deste segundo marido, primeiro, ela já tem que ser viúva há mais de 10 meses, desde o falecimento do primeiro. Ah, professor, ela já é viúva já há 11 meses, 12 meses, mais de um ano, tá? E ainda por cima, professor, ela já é casada com esse camarada aí, com esse novo marido, já há mais de 6 meses, tá? Ou pelo menos, no mínimo, 6 meses em diante, tá? Se ela puder provar essas duas situações, eu tô achando até graça que eu me lembrei agora de uma pergunta, mas eu não ri isso na frente do aluno, tá, gente? São parentes. Aí o aluno me perguntou, professor, como é que a gente prova que realmente ela é viúva? Aí eu não respondi para ele, né, gente? Vocês sabem como é que se prova a questão do falecimento de alguém, enfim, né? Aí, se eu puder provar justamente a chamada certidão de óbito, né? Óbvio, né, gente? Se ela puder provar isso, e se ela também provar que a certidão de casamento dela, se ela já se casou, isso já tem mais de 6 meses, e nasceu essa criança depois disso, é óbvio, né, queridos, que esse menino, essa criança vai ser do segundo marido, tá? Então aqui é uma questão de adaptação de prazos, de momentos, tá? E aí a gente vai ter que comprovar. No caso ela, né, ela vai ter que formalizar todo esse procedimento, né, os chamados meios de provas documentais. Se nasceu durante o período inicial de 10 meses, do falecimento do primeiro marido, né, de uma forma bem precoce ainda, recente, presume-se que o filho ainda seja da primeira relação. Mas se já perpassou o prazo de 10 meses, a contar do falecimento do marido, e se também ela já é casada, isso já perdura mais de 6 meses, ou pelo menos no mínimo, né? E aí a gente já entra na regra da presunção da filiação para o segundo marido. É isso tudo que está informando o artigo 1598, tá? Quando a gente lê de imediato, muitas das vezes, principalmente alguns alunos, professor, isso está uma salada, não dá para entender nada. Mas ele é muito óbvio, gente, é um artigo muito direto, tá? Só para a gente confirmar, olha o que está dizendo aqui o 1598, só para a gente ratificar isso, né? Olha lá, salvo prova em contrário. Se tiver alguma. O que é esse salvo prova em contrário? É claro que a viúva vai ter que trazer todos os meios lícitos de provas, né? Principalmente chamadas certidões, as provas documentais, né? Então, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto do inciso segundo, que prazo é esse, professor? 10 meses. É o tempo, né, que obviamente ela vai ter que aguardar para querer constituir um novo casamento, né? Teoricamente existe uma suspensão aí, mas ela pode quebrar esse vínculo, ela pode casar até antes de 10 meses, tá? Aquelas situações que eu te expliquei. A mulher contrair novas núpcias, novo casamento, e lhe nascer de repente algum filho, o filho nasceu durante esse momento, de 10 meses, né? Este se presume, olha lá, este menino se presume do primeiro marido. Presume-se, regra da presunção, tá? Se nascido dentro dos prazos de 300 dias. A lei fala 300 dias, né? Ou 10 meses, que é a mesma coisa, tá? A contar de onde? Do falecimento do marido. Simples. O marido faleceu indubitavelmente há 10 meses atrás. Durante esse período, ela teve uma relação com ele, indubitavelmente nasceu a criança, tá? E por coincidência, a criança nasceu, mas o marido morreu. Só que o marido morreu durante esse momento, né, esse estágio de 10 meses, tá? Se ela puder provar todo esse procedimento de prazo, com as provas que ela está trazendo, obviamente que nós temos a chamada presunção de filiação para o primeiro marido, tá? E aí, e do segundo é o marido, né? E do segundo, se o moleque ou a menina, se o nascimento ocorrer após esse período, que período? De 10 meses, tá? E já decorrido o prazo que se refere ao inciso primeiro. Que prazo é esse do inciso primeiro, gente? 6 meses, né? Ou seja, há 6 meses, obviamente, subentende que ela já é casada. Ela já firmou um novo casamento, tá? Então, não só a criança nasceu depois de 10 meses, já contado da viuvez, como também ela, a dona Maria, por exemplo, já é casada com esse novo marido, esse segundo marido, e isso já tem que ter, no mínimo, mais de 6 meses, né? Que é a regra do inciso primeiro, tá certo? Então, percebamos juntos que vai fazer com que prove essa filiação
É justamente as provas necessárias que ela ali vai apresentar. Porque muitas das vezes pode isso resultar perante a via judicial, né? A questão da disputa de custódia de filhos. Esse filho pertence à primeira relação ou pertence à segunda? E se tratando de casamento, por exemplo, nós temos essa redação aí de 1598. Então, para tentar a gente desvencilhar, resolver esse problema, a gente direciona justamente para essa redação aí. E os meios de provas legais é que vai comprovar tudo isso daí, tá? Então, resumo da ópera, eu acho que deu para vocês entenderem, tá? O 1598, depois vocês vão depois ler de novo. É a regra justamente que nós consideramos naquele estágio de viuvez, no caso das mulheres, que querem chegar a essa resolução da sua situação. E pode ser que realmente elas já tenham se casado de novo, mas pode ser que esse filho ainda pertence ao primeiro marido. E aí vai ter que observar se realmente a criança nasceu durante esse momento de viuvez, durante os 10 meses inaugurais, a contar do falecimento, né? Por exemplo, professor, há 10 meses atrás faleceu o marido. E a criança nasceu durante esse interregno, né? Esse intervalo. Claro que é do primeiro. Tá? Agora, se a criança nasceu depois de 10 meses do falecimento do marido, do primeiro, né? E ainda por cima a mulher já é casada há mais de 6 meses, aí é óbvio que o menino ou a menina pertence já ao segundo marido, tá? Aí teve uma aluna que me perguntou, professor, mas por que a gente tem que saber isso? Isso é disputa de custódia de filiação, tá? Isso daí pode resultar numa ação futura de alimentos, de investigações, e aí nós temos essa regra da chamada presunção, que a presunção, por enquanto, ela é relativa, mas pode se tornar absoluta futuramente, né? Quando você ratificar os meios de provas. E aí vem aquela pergunta do aluno, né? Professor, como a gente vai comprovar a morte? Aí eu acho que ele estava um pouco emocionado. Claro que tem que levar, né, gente? Certidão de casamento, certidão de óbito, todos os documentos para provar esse contexto, tá? Tudo tranquilo, queridos? Ficou claro essas redações do 1597, 1598, como a colega colocou aqui no quadro? Todos estão entendendo, tá? Esté, Igor, Ítalo, João, Michel, Pedro, Fulano, Beltrano, vocês estão considerando, tá tudo tranquilo? Deu para entender a regra das presunções, tá? 1597, por favor, não é para gravar artigo, tá, queridos? Por favor, não gravem artigo. Entendam, tá? Se alguém bater no seu ombro, você fala, 1597, existe a chamada regra da presunção de filiação no casamento. E existe o 1598, que é a regra da presunção das viúvas. A viúva está na dúvida, o filho é do meu primeiro marido ou o filho é do meu segundo marido? Parece coisa de novela mexicana, mas é muito sério isso, tá, gente? A gente brinca, mas isso é muito comum, principalmente quando há uma disputa de custódia de filhos, disputa de alimentos, tá? E aí vem esses dispositivos para tentar clarear a nossa mente. Principalmente, claro, né, a mente do legislador, a mente do juiz, que vai tentar chegar nessas regras importantíssimas, tá? Mas ainda não acabou a nossa aula, ainda temos coisas aqui para falar, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, além disso que eu coloquei, eu vou colar agora, de vez em quando eu tenho que olhar aqui o teu material, tá? Ainda aqui no teu material, eu coloquei uma redação que é a chamada aspecto formal da filiação. O aspecto formal, Rosiane, coloque aí no quadro. O aspecto formal é a redação do 1609, tá? Depois você vai ler com calma, não vou mais ler, eu só queria ler aqueles dois dispositivos mesmo. Esse 1609 é uma redação muito simples, que te informa o seguinte, são as formas formais, os meios legais, tá? Que você tem como reconhecer uma filiação. Quais são os instrumentos para reconhecer alguém como meu filho? Traduzindo. Até porque, como eu coloquei aqui no teu material, é um ato formal. O que quer dizer ato formal? Eu vou precisar de um instrumento, de uma instrumentalização, eu vou ter que me subsidiar do cartório, eu vou ter que me subsidiar da via judicial, se for o caso, é um aspecto formal, tá? Livre vontade, depende da minha manifestação. E essa livre vontade, não esqueçam, a liberdade de você querer buscar, né, a identidade do seu filho. Então, esse aspecto da livre vontade, nós estamos até em consonância com o princípio da liberdade, tá? Da solidariedade, que são aqueles princípios que já estudamos. Além da livre vontade de você querer reconhecer, também é retratável. Da feita que eu conhecer, na verdade, da feita que eu reconhecer o Joãozinho como meu filho, eu não posso mais voltar atrás, tá? Quer seja de uma forma
extrajudicial, até no cartório, que seja judicial. É irretratável. A regra geral. A única exceção é se realmente ocorrer ali algum vício do negócio jurídico. Aí a gente pode tentar buscar uma anulatória, tá? Mas, a priori, é irretratável. Da feita que você reconhecer alguém como teu filho, já era, tá? Salvo se tiver alguma situação de vício, tá? Incondicional, eu jamais ponho isso na cabeça de vocês, tá? Se eu quiser reconhecer alguém como filho ou como filha, tá? Aquele indivíduo, eu não devo, tá? Pretendente ser elevado à condição de nenhuma condição. Eu não devo, obviamente, ser imputado contra a minha pessoa nenhuma condição, nenhum termo, tá? Isso não é negócio jurídico para fins de fortalecer um ato condicional e de um ato de um termo. Não existe isso. Existe até um dispositivo aí no código, eu não me lembro de cabeça, depois vocês vão ver, que a filiação, uma vez reconhecida, não pode estar em consonância com nenhum ato condicional e nenhum ato de termo. Por exemplo, porque eu vou reconhecer o Joãozinho como meu filho, desde que, sob a condição de alguém me dar o dinheiro em troca. O que é isso, gente? Isso aí é um vício do negócio jurídico, tá? Isso daí não pode acontecer. Ari, tu tens que reconhecer o Arizinho como teu filho, sob a condição, obviamente, de você ganhar um grande prêmio. Não existe. Isso daí tem que ser descaracterizado. Não pode reconhecer alguém, proceder ao reconhecimento sob condições e termos, tá? Por isso que é incondicional. Personalismo, né, gente? Você já sabe o que quer dizer personalismo. Somente compete ao papai e à mamãe reconhecer alguém como próximo, tá? Até porque nós estamos numa relação de parentesco entre ascendentes e descendentes, tá? Somente compete a eles. Dentro desse aspecto que eu estou olhando aqui no teu material, o 1609, ele defende os instrumentos, né? Você pode reconhecer, regra geral, no próprio cartório de notas, né, de registro daquele determinado nascimento daquele menino, daquela menina, tá? Esse cartório de registro de nascimento é o competente. Normalmente as pessoas muito me perguntam, até alguns clientes, doutor, eu quero mera liberalidade, um ato voluntário, eu quero reconhecer o Joãozinho como meu filho. Onde é que eu tenho que ir? Resposta, já é o inciso primeiro, né? Você vai ter que ir no cartório de registro civil, onde a tua esposa ou a companheira, não sei, iniciou já essa discussão, já iniciou o primeiro registro. E na maioria dos casos já inicia pela própria mulher, né? Muitas das vezes o marido pode ter estado ausente do lar, pode ser que realmente nem saiba, e vários fatores. Pode ter que estejam separados, né? Mas pode ser que futuramente ele queira reconhecer. E aí ele vai logo no cartório de registro civil de nascimento daquela criança, tá? E ali já formaliza o seu ato de reconhecimento. De que maneira também ele pode reconhecer por escritura pública? Tudo isso está no 1609, depois vocês vão ver, né? Escritura pública, tem aquela regra também do instrumento particular, a próprio punho, pode ser que até um advogado elabore para você, e depois você vai lá no cartório e reconhece. Por ato de mera liberalidade, venha por meio deste informar que tem interesse em reconhecer a Rosiane, por exemplo, como minha filha. Tá? Eu formalizei um documento, na verdade não fui eu, foi o advogado, né? E aí eu vou ao cartório e ali eu vou reconhecer a minha assinatura, que por mera liberalidade eu tenho interesse em reconhecer a Rosiane como minha filha, tá? É um instrumento particular elaborado por mim, auxiliado, tá? Outra situação que a gente reconhece, muito comum, é o testamento, né, gente? Se não der tempo em vida, o testador ele pode se precaver para que aquele indivíduo venha participar da herança futura, tá? O ato de mera liberalidade do testador. Ele também pode reconhecer alguém como filho em testamento, tá? E o outro inciso que está dizendo aí, é muito comum, quando não tiver trâmite de mera liberalidade via cartório, é o jeito ir até o juiz. Tá? Aí você peticiona com uma ação de investigação ou uma ação de reconhecimento, tá? Para que o juiz possa depois deferir e formalizar e mande averbar futuramente no cartório esse reconhecimento. Tá? Então, não é muito difícil, não. 1609 também não é para gravar nada. Se alguém te perguntar, existe formas, como é que a gente reconhece alguém? Aí você vai dizer, olha, você tem que ir ao cartório de registro civil daquele menor, que normalmente a mulher já pode ter iniciado aquela certidão de nascimento, tá? E aí tem que ir nesse cartório competente, que já formalizou aquele registro prévio, e você também pode formalizar por escritura pública, por instrumento particular, por testamento. Se nenhuma dessas formas administrativas der certo, te convido aí então para a via judicial. Aí lá você ingressa com uma petição, tá? Uma petição simples, que você vai informar o juiz a sua convicção de querer reconhecer alguém
como seu filho, tá? Claro que o Ministério Público, agora falando um pouco do MP, ele vai ter que ir estatuante, né, gente? Aí eu até coloquei isso aqui no teu material, tá? Quando é que o Ministério Público ele tem que estar presente no ato, professor? Aquilo que eu coloquei aqui, eu tô até olhando para o teu material. É naquela situação, diante daquele contexto dos chamados absolutamente incapazes, né? Claro, né, queridos? Porque aqui nós vamos precisar de uma representatividade. O Ministério Público, indubitavelmente, ele deve estar atuante durante esse determinado estágio, né, etário desses menores. Então, os absolutamente, aqueles que ainda não atingiram a idade mínima de 16 anos, a presença do MP é fundamental, tá? Ele vai ali, muitas das vezes, até atuar como legitimado extraordinário, para que venha atuar justamente nesse trâmite, tá? Já os relativamente incapazes, que eu também coloquei aqui, existe uma regra bem flexível para o Ministério Público. Ele normalmente pode até se retirar em alguns casos, né? Porque até a gente pode descartar a presença da assistência, tá? Mas isso também não é regra. Existe aqui uma flexibilidade quando aquele menor estiver na condição de assistente, tá? Então, no caso, na condição de relativamente, perdão. Se ele é um relativamente incapaz, eu posso descartar a presença obrigatória do Ministério Público. Agora, se ele é um absolutamente, a presença do MP é fundamental. Então, vai depender do contexto em que se encontrar justamente esse menor, tá? Mas é curioso também vocês não esquecerem que até um aluno uma vez me perguntou, professor, mas a gente só reconhece alguém que já nasceu com vida, aquela criança ou aquele adolescente? Não, gente. Tá? Você também pode reconhecer alguém ainda no estágio intrauterino, tá? Da chamada regra da concepção, do chamado nascituro. Não é muito comum a gente verificar, mas pode ser que é perfeitamente possível. Principalmente do chamado procedimento da guarda, né? Que isso é perfeitamente também necessário, a disputa de guarda, tá? Durante aquele estágio que a mulher esteja realmente gestante, grávida. Então, durante esse momento, pode ser que ela ingresse com um pedido de alimentos, né, no estágio de gravidez, e ao mesmo tempo ela ingresse também com reconhecimento de filiação. Então, perfeitamente possível, é necessário que, em alguns casos, isso pode acontecer, que esse reconhecimento também considere a condição de nascituro, tá? Isso a gente tem verificado muito durante esse momento do estágio dela de gravidez. E aí, o parágrafo único, depois vocês leiam com calma, tá? Desse próprio artigo 1609, ele é muito clássico. Você pode reconhecer alguém que ainda nem nasceu, tá? Principalmente a iniciativa parte muito das mulheres na condição de gestantes, tem aquela situação, né? Realmente, ele é o pai da criança, etc. Eu exijo que se faça até um DNA, só que ele ainda não nasceu. Então, nós vamos fazer uma compatibilidade, tá? Um exame bem mais minucioso, para realmente atestar se aquela criança, aquele nascituro, é ou não, pertence ou não à filiação daquele determinado pai, tá? E também tem aquela situação daqueles que podem ser reconhecidos depois do falecimento daquele genitor, daquela genitora. Os herdeiros também podem ingressar. Perfeitamente possível, né? Ah, o seu pai já faleceu, a minha mãe já faleceu, mas não me tolhe, né? Não vai me impedir o direito de ingressar com uma investigação de paternidade. Isso é comum, isso é muito cotidiano. Por que eu quero reconhecer o seu João, a dona Maria como meus pais? Na verdade, não só para garantir a tua identidade, mas você está visando a herança. Óbvio, né? Eu quero ingressar com pedido de investigação de paternidade, porque não basta somente querer confirmar a minha relação de parentesco, mas agora estou visando justamente aquela herança que já existe. Então, normalmente, o reconhecimento, né, da filiação perpassa depois do falecimento de alguém, já adentra no efeito da morte. Mas aí a gente vai ter que considerar justamente já a regra da herança. Muitos filhos ingressam com investigações com o intuito de obter futuramente a sua cota da herança, tá? Então, só quero chamar a atenção de vocês. Tirem da mente, né, se ainda estão com dúvida. Ah, eu só reconheço enquanto existir vida, né? Enquanto a criança nascer. Não, você pode também antecipar. Você pode já reconhecer alguém como seu filho, na condição de nascituro, né? Ou você pode até estender para depois da morte. No caso, esse reconhecimento pós-morte é porque você está visando a herança propriamente dita, tá? E aí depois vocês leiam com calma 1609, né? Ah, sim, eu estou olhando aqui o material. Outra informação importante. Os filhos maiores, né? Isso é muito comum a gente também verificar. Quando você vai no cartório,
é comum muitas vezes as pessoas que já são até maiores ingressar com uma solicitação de reconhecimento, tá? Os filhos maiores também perfeitamente, até um ato mesmo personalíssimo deles, exigirem, né, que se proceda todo um trâmite de reconhecimento, tá? Os filhos maiores também eles precisam ser ouvidos. Óbvio, né? Tem que dar o consentimento deles porque eles já atingiram a maioridade civil. E, salvo me engano aqui, o artigo 1614, depois, Rosângela, coloca aí, o artigo 1614, tá? É uma redação que eu particularmente gosto muito, depois vocês vão ler com calma, que quando você chega no estágio da maioridade, esses filhos maiores têm direito de serem reconhecidos, mas eles precisam também ser ouvidos e também confirmar se realmente querem ser reconhecidos. Óbvio, porque eles já atingiram a plena capacidade civil. Então não basta só reconhecer a Rosane como minha filha, ela também tem que chegar perante o judiciário, perante o próprio cartório, né, se tiver um comum acordo, e ela tem que informar o senhor tabelião, não, parte da minha mera liberalidade, eu confirmo o Ari como meu pai, realmente a gente já vinha mantendo relações já para fim de amizade, já eu reconheci previamente, e aí hoje estamos aqui no cartório e hoje é o dia de formalizar esse reconhecimento da filiação. Então, depende também da vontade dela. Não basta somente dizer ao senhor cartorário, né, que eu quero reconhecer Rosane como minha filha, mas ela também tem que manifestar a sua confirmação, tá? E se for o caso, algumas situações, né, pode também haver eventuais impugnações. Esse dispositivo eu acho ele bem completinho, depois vocês vão verificar. E é possível também que alguns filhos, posteriormente, venham, né, até contestar esses reconhecimentos anteriores de filiação. Muitas das vezes, esses filhos argumentam a forma, né, o aspecto formal como foi realizado esse reconhecimento, muitas das vezes até de uma forma irregular. E algumas eventuais impugnações, queridos, pode acontecer, tá? Se houver umas eventuais impugnações de reconhecimento, simples, tem que agora peticionar para a via judicial. Eu falo simples porque não é da competência do cartório analisar esses pedidos de impugnações de reconhecimentos. Quem vai analisar isso é a via judicial. Claro, né, gente? Porque é um poder de decisão, será lavrada uma sentença, tá? Então, como é que acontece, professor? Eu, Joãozinho, não aceito o Ari ter me reconhecido no passado. Eu entendo que ele nunca foi meu pai, ele realizou um procedimento altamente vicioso, ele lavrou uma falsa escritura pública, e eu hoje quero impugnar esse reconhecimento. Eu quero que retire o nome do Ari da minha certidão de nascimento. Então, Joãozinho, você primeiro vai ter que alcançar a sua maioridade civil. Essa é a primeira condição, tá? Até o artigo 1614 diz o seguinte: não só atingir a maioridade, mas tem até um prazo para você depois ingressar. Eu acho que vocês estão até vendo aí. Normalmente tem que passar até 4 anos, tá? É um período até supostamente aceitável, porque é o momento que você vai amadurecer não só a sua vivência, né, o seu contexto biológico, né, mas também você vai amadurecer todo o procedimento de meios de provas, tá? Cabíveis para que você vá formalizar perante a via judicial. Então, depois de 4 anos, a contar da sua maioridade ou até da sua emancipação, você pode ingressar com pedido de impugnação de reconhecimento de filiação. Então, normalmente 22 anos, né? É o período que normalmente você vai no judiciário para quem faz estágio no civil, você verifica muito algumas ações de impugnação. E normalmente as idades, né, do impugnante, né, já perpassa 22 anos em diante, porque tem que cumprir com esta redação do 1614. Eu posso impugnar, mas depois de ter já atingido 4 anos após a minha maioridade, tá? Qual é o argumento? É um direito meu de fazer com que retire o nome daquele indivíduo da minha certidão de nascimento, que eu entendo que ele nunca foi meu pai, biológico principalmente, nem sócio-afetivo, tá? E ele registrou de uma forma precoce, não me consultou e indubitavelmente pode ter utilizado alguns meios viciosos, e aí eu quero chegar com o juiz e retirar esse registro. E aí você ingressa com pedido de impugnação, tá? A outra coisa importante, por favor, também não esqueçam, mais outras informações, tá? O 1611, eu estou até olhando aqui, é o chamado reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. Também é perfeitamente possível. Até agora a gente já observou, né, os reconhecimentos considerando um casamento ali existente, né?
uma união estável, sólida, mas pode ser que não necessariamente, tá, gente? Você pode também reconhecer, não necessariamente você é casado, não necessariamente você é união estável, isso daí é muito relativo, tá? Que é a redação do 1611, tá? Então, o que que acontece? Eu posso reconhecer alguém? Pode. Esse 1611 é muito aplicável para aquelas regras que você muitas das vezes está na condição de padrasto ou de madrasta, que você tem enteados, né? E aí o que que acontece? Você reconheceu, obviamente, o seu filho de uma única relação, de uma relação distinta. Quando você reconheceu esse seu filho, somente é seu filho, mas você agora construiu, de repente, um novo casamento, uma nova união estável, e aí você quer que esse seu filho venha morar junto com você, nesta nova relação, neste novo ambiente. Só que você está agora, você construiu um novo casamento, você construiu uma nova união estável. Óbvio, né, queridos, que você vai ter que chegar com a sua nova esposa, ou com a sua nova companheira, ou companheiro, seja lá o que for, tem que solicitar uma autorização, sim, tem que ter um consentimento, tá? Até porque ela, obviamente, é madrasta, né? Ou pode ser o padrasto, é uma relação de enteado, né? Não deixa de ser uma relação de parentesco por afinidade. Mas o que que acontece? Esse artigo aí, depois vocês vão ver, é aqueles casos clássicos de reconhecimento de filhos unilaterais, só de uma parte, só de uma relação, não pertence ao casal. Mas você quer que depois esse filho venha morar juntamente com você, venha residir. Mas aí você precisa também solicitar, você tem que entrar em acordo com esse seu novo cônjuge, com esse seu novo companheiro, tem que ter um diálogo, né? Tem que haver um consenso, né? Não é chegar lá, olha, o meu filho vai morar aqui porque eu quero. Não. Você tem que chegar a um acordo. Ah, professor, e se de repente não chegar a um acordo? Aí, infelizmente, que era para ser amigável, aí você pode peticionar para a via judicial competente, tá? Para tentar fazer com que o juiz venha tentar remediar essa situação, tá? Então, não esqueça, no artigo preciso, você pode reconhecer de uma forma unilateral filhos de uma outra relação que você tem o interesse em fazer com que venha também conviver junto com você. Mas você agora pertence a uma nova entidade, está novamente com um novo casamento, já tem uma nova companheira, já tem uma nova cônjuge, você já é divorciado, só que aquele filho daquela primeira relação resolveu viver com você, você reconheceu ele, tá? Primeiramente. Mas para que ele viva com você, para que ele vá conviver nesse novo ambiente, aí eu vou ter que chegar com a minha esposa nova, com a minha nova companheira e dizer, olha, o meu filho vai morar com a gente, ele vai ser seu enteado, na verdade ele já é, tá? Então tem que ter todo um jogo de cintura, tá, queridos? Não é chegar lá e impor, isso aí é coação, tá? Isso aí é passível do casamento ser anulado, tá? Agora, se tiver discordância, aí o juiz vai ter que intermediar para ver o melhor interesse, de repente, daquela criança, daquele adolescente, tá? Porque nós temos que levar também em consideração esse princípio. Verificar qual é o melhor espaço para a convivência daquele menor, tá bom? Então é isso que o artigo 1611 está dizendo. E o outro dispositivo que eu também coloquei é a questão da guarda. É a mesma coisa, que é o chamado regra da disputa da guarda, que é o 1612, tá? Que também é muito simples, pode ser que, ah, professor, eu já reconheci o Joãozinho, ontem mesmo fui no cartório, reconheci como meu filho, só que ele continua convivendo comigo. Eu detenho a guarda dele, eu apresento a guarda dele, tá? Eu justamente componho essa guarda. Beleza. Só que, professor, ultimamente eu não tenho dormido, porque a mulher, a minha esposa ou ex-companheira, também quer ter a guarda do Joãozinho. Ah, então haverá essa disputa de guarda. Aí vem esse clássico dispositivo que depois vocês vão ler também com calma, né? Ele é muito simples. Bom, aqueles que oferecerem o melhor espaço, o melhor ambiente, havendo essa disputa, é óbvio que o juiz assim vai deferir. Claro que a gente torce, né? A gente cruza os dedos, porque a regra hoje qual é, gente? É a chamada guarda compartilhada, tá? A guarda compartilhada é a regra que, indubitavelmente, deve haver o equilíbrio dos interesses dos guardiões, tá? Então, se eu já reconheci o fulano como meu filho, e se ele já convive comigo e eu ofereço esse melhor espaço, tudo bem, pode ser que eu vá continuar com ele.
mas pode ser que a mulher, a minha ex-esposa ou ex-companheira, também vai querer entrar nessa briga. Aí ela vai peticionar para o juiz. Não, negativo, eu vou oferecer o melhor espaço. Não é o Ari. Na verdade, ele nunca ofereceu o melhor espaço. Então haverá essa disputa, né? A partir do momento que com quem deve ficar aquele menor, aquela criança, por exemplo. E aí vem esse célebre dispositivo, né? Que já defende até a guarda compartilhada. Aqueles que, porventura, oferecerem o melhor espaço, muitas das vezes pode ser que ambos até ofereçam, a gente, indubitavelmente, vai ter que considerar o melhor interesse, tá? O melhor espaço de convivência, vamos compartilhar esses efeitos. Daí a regra da chamada guarda compartilhada, tá? Esta foi a discussão do ato voluntário. O ato judicial, queridos, é muito simples, tá? Só para a gente finalizar esse capítulo, eu não posso deixar de não falar também o reconhecimento judicial. Eu coloquei aqui algumas informações muito importantes para vocês, tá? Mas eu queria, por gentileza, que vocês não esquecessem, até coloque aí, Rosiane, a lei, coloque essa lei aí, 8.560 de 92, tá? Coloque aí para os colegas visualizar essa lei, 8.560 de 92, porque essa lei, gente, ela ainda está em vigor, que é a chamada lei, a famosa lei da investigação de paternidade via judicial, óbvio, né? Porque as investigatórias da vida, você não pode fazer isso em cartório, tá? Você deve peticionar para a justiça, tá bom? E essa lei que a colega colocou aí, essa lei ela é muito clássica. Ela tem poucos artigos, ela não tem muito mistério. Ela está discutindo o procedimento burocrático. Como é que eu faço, professor, para chegar até a justiça? Principalmente o discurso das mulheres, né? A chamada investigação de paternidade. Você pode ler ela em 2 minutinhos, você lê todinha essa lei. Ela tem uns 11, 12 artigos. É rapidinho, tá? Mas o que eu quero é que vocês não esqueçam, dentro dessa parte aqui do reconhecimento judicial, como é que se procede isso, professor? A primeira providência, tá? Até coloquei aí para vocês no artigo 2º, né? Que indubitavelmente depois você vai ver a chamada investigação, mas você também pode direcionar não só para a paternidade, mas também você pode investigar para a maternidade, tá? Mesmo que a lei remeta lá à investigação de paternidade, mas também você pode ajustar e adequar para a investigação de maternidade. Serve tanto para um, serve quanto para outro. Até coloquei isso aqui no teu material também. Aí é o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, regra geral, aquela senhora, aquela mulher, né? Não leio ainda esse artigo 2º. Vamos, olha aqui para mim. Aí a dona Maria, por exemplo, um belo dia, ela resolveu, obviamente, proceder o reconhecimento do registro da certidão de nascimento do seu filho, que é um ato gratuito, né, gente? Isso aí está na Constituição, principalmente para os notoriamente, reconhecidamente pobres, tá? Isso daí é gratuito mesmo. Aí a dona Maria vai no cartório de registro civil, tá? Ela, indubitavelmente, formaliza perante a sua vontade já o registro do seu filho. Ela já obtém essa certidão. Só que o que acontece? Pode ser que ela esteja atualmente, tem vários motivos. Ou de repente ela pode estar divorciada, ou de repente ela pode estar separada, ou de repente nenhuma coisa nem outra, pode ter convivido em união estável, ou de repente também nem união estável, ela conheceu um camarada aí nas noites, saiu e ficou prenha, né? Ficou grávida e teve um moleque, tá? E aí ela sabe todo o trâmite, em alguns casos, né? Ela sabe o paradeiro desse cidadão, entre aspas, a gente está colocando entre aspas, por enquanto, né? Ela sabe o paradeiro desse suposto pai, tá? Ela vai chegar lá no cartorário, ela vai chegar lá com o registrador e vai dizer o seguinte: senhor tabelião, eu vim aqui porque eu quero obter a minha certidão de nascimento do meu filho, ela tá até com o neném no colo, né? Vamos imaginar. E eu quero que essa certidão já seja formalizada eu já como mãe, tá? Eu tenho aqui justamente já todo o meu procedimento, etc e tal. Só que eu gostaria do auxílio do cartório, porque eu preciso fazer com que o cartório notifique o suposto pai da criança, que eu sei onde ele mora, eu sei qual é a profissão dele, tá? Eu sei, obviamente, onde ele se esconde, o endereço que eu já tinha falado, né? Os documentos, o RG. Aí o cartorário vai olhar para a cara dela e vai dizer o seguinte: senhora, eu vou lhe ajudar no seguinte aspecto. Eu vou recolher essas informações,
Vamos supor que eu sou o cartorário. A Rosiane é a mãe do neném, tá? Aí eu falo assim para ela, senhora Rosiane, eu vou recolher essas informações e o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar seu galho. Eu vou abrir um termo de ofício, tá? Um termo de reconhecimento. Na verdade, não é nem termo de reconhecimento, tá? É um termo de ofício mesmo. E vou direcionar essas informações para a via judicial competente, porque foge da minha competência fazer esse pré-julgamento. Não serei eu que vai investigar essa suposta paternidade, mas eu, enquanto cartorário, vou servir de ponte para encaminhá-la a senhora à justiça competente, ao juiz competente, tá? Obviamente, a justiça competente, considerando o domicílio da criança, tá? Do seu filho, tudo bem? Então eu vou recolher essas informações com base nessa lei da investigação de paternidade, tá? E aí eu vou abrir esse termo de averiguação, de pesquisa, tá? De análise, e aí eu vou direcionar para o juiz e lá ele vai tomar as providências cabíveis, tá bom? A senhora depois vai ser notificada pela justiça, para que de repente a senhora depois vá até o juiz e preste os seus esclarecimentos para ele, não é para mim mais, tá? Aí a Rosiane sai de lá com o neném no colo, já um pouco feliz, né? Porque ela já tem uma esperança do juiz chamá-la. Por que o juiz vai chamar, professor? Porque ele vai querer ouvir a Rosiane, né? Ele vai querer ouvir realmente se essas informações são verdadeiras, as provas vão ter que ser apresentadas para o juiz, tá? O endereço realmente ela vai ter que confirmar. Tudo que ela informou para mim, ela também vai ter que informar para o juiz. Tá? E isso realmente é o que vai acontecer. Depois que chegar esse termo de ofício lá para a justiça, o que, que o juiz vai fazer, gente? Ele vai olhar para a cara da Rosiane? Não. Ele vai formalizar uma certidão, tá? Que vai direcionar para o senhor oficial de justiça fazer com que seja notificado aquele suposto pai. Ele vai emitir uma certidão, tá? Por quê, professor? Com base naquelas informações que a Rosiane já prestou para a justiça, para o juiz, o que, que o juiz vai fazer? Ele vai determinar, ele vai ordenar que o oficial depois vá citar esse suposto pai, com base naquilo que a Rosiane já havia informado para a justiça. Claro que ela pode constituir um advogado, claro que ela pode constituir um defensor público, que vai peticionar para a justiça, né? Que agora já buscamos esse procedimento de toda análise de investigação. Beleza. Aí teve um aluno que me perguntou, professor, vai ter tempo dessa certidão chegar até o pai? Sim. A lei, ela é muito bem clássica, né? Depois vocês vão ler ela com calma. Normalmente, o juiz ele vai esperar, mera liberalidade, né? Que o pai, ao receber essa citação, essa notificação da justiça, né? Ele vai se manifestar. Vamos supor que o cidadão está assistindo o seu jogo de futebol, aí bate lá na porta dele o oficial e vai entregar essa certidão, né? Esse ofício. Se partir da mera liberalidade dele, o oficial vai ler, né? A certidão, etc. Se o indivíduo chegar com o oficial e dizer o seguinte: olha, realmente, eu confirmo, sou o pai, eu quero contribuir, mera liberalidade. Beleza. O oficial vai convidar esse cidadão depois ir lá para a secretaria da vara, perante o juiz, confirmar isso e vai assinar um termo de compromisso, de responsabilidade, termo de reconhecimento. Esse termo de reconhecimento, depois o juiz vai encaminhar, vai direcionar para o cartório, para que seja averbado o quê, gente? Uma nova certidão de nascimento, que vai constar o nome dele lá. Então a gente está torcendo aqui que o cidadão ele foi interrompido durante o jogo dele de futebol, o oficial bateu lá na porta, né? Leu para ele, olha, a senhora Rosiane esteve na justiça, chegou perante um magistrado, dizendo que o senhor é o suposto pai, parará pererê, tarararara, e está lendo toda a historinha. Aí o cidadão vai olhar para o oficial, realmente, a gente torce, né, querido? Não, realmente, eu sou o pai. Só que na prática é justamente o contrário, né, queridos? A gente sabe disso. Ele vai contestar. Não, que absurdo. É o pai daquele moleque? Imagine, eu jamais. Nunca tive relação com essa mulher, nem me lembro que é Rosiane, tá? Então, obviamente, ele tem um prazo para se manifestar em 30 dias, tá? Esse prazo justamente para ele querer ratificar todo esse procedimento.
O juiz ele vai esperar que eu me manifeste, eu, suposto pai, né, ou o fulano, em 30 dias. Porque se isso realmente não acontecer, se o camarada não quiser contribuir, aí já se tornou um litígio, né? Aí é claro que a investigação de paternidade vai dar continuidade, é direito da Rosiane querer ingressar com pedido de investigação. O que era para ser de uma forma amigável, ele deveria ter contribuído, esse cidadão, só que ele contestou, ele disse que ele não é, etc, etc. Ele não quer contribuir. Resultado final. Abre-se a chamada investigação de paternidade. O trâmite, a ação propriamente dita. Que o polo principal é o menor, né, gente? Só que agora ele vai ter que estar representado pela própria Rosiane. Ela é, obviamente, a genitora, né? Polo passivo. É claro que é o Zé Mané, né? É o fulano de tal, tá? E aí vai iniciar todo o procedimento perante a vara da família. O Ministério Público deve estar presente, porque ali já se trata de interesses de absolutamente incapazes, tá? Então, resumo da ópera. O que eu quero que vocês entendam desse item 7.2? Que esse reconhecimento judicial, ele normalmente é uma consequência caso o senhor, o pai, não queira contribuir por mera liberalidade. Se ele não quiser contribuir por mera liberalidade, se ele, após ter recebido aquele ofício da justiça, ele tem 30 dias para se manifestar, né? Ele tem 30 dias para chegar até o juiz e dizer, não, realmente, em até 30 dias, tá? Pode ser até menos tempo. Ah, eu sou pai, eu quero assinar o termo de compromisso. Beleza. Mas se perpassar esse prazo, ou ele mesmo já falar para o oficial, já informar que não quer contribuir, aí o juiz não vai perder tempo e já vai convidar a senhora, né, no caso, a dar prosseguimento na investigação de paternidade, tá? E é isso que está discutindo. Todo esse procedimento, principalmente do artigo 2º dessa lei, que depois vocês vão ver com calma, que é uma tramitação burocrática, tá? Mas o que eu quero que vocês também não esqueçam, que inclusive eu coloquei isso aqui no teu material, tô até olhando aqui, tá? É um direito das mães ingressarem com essa suposta investigação de paternidade ou vice-versa, tá? No caso, os pais quererem ingressar numa investigação de maternidade. Isso é muito mais comum quando existe aquele procedimento de troca de bebês e maternidade. A investigação de maternidade, ela é muito mais observada durante esse momento, né? Mas o que eu quero que vocês não esqueçam é principalmente essas redações aqui finais da tua apostila, né? Principalmente a chamada contestação. A contestação de investigação é o direito do pai querer contestar, tá? Ele pode contestar essa investigação, essa contestação, ela não tem prazo, né? Obviamente, você pode realizar a partir do momento que você receber aquele ofício, você pode querer contestar. Normalmente, o que solicita é o exame de DNA, né, gente? Mas se o pai também não quiser contribuir com seu material genético, aí vem aquela velha regra da presunção, né? Tem até uma súmula que eu coloquei aqui para vocês, né? Que é a regra da presunção relativa. Presume-se que ele seja o pai, até que se prove o sentido contrário, tá? É justamente a súmula 301. Coloca aí, Rosane, a súmula 301 do STJ. A súmula 301 do STJ é a regra da chamada presunção relativa. Porque quando a mulher ingressa com a ação de investigatória, ali na parte de baixo, lá dos pedidos, que seja realizado um exame de coleta de DNA. E se o camarada, no dia da audiência, não quiser oferecer esse material genético, aí a gente pode aplicar esta regra da presunção relativa. No caso, a gente não, né? O judiciário, o juiz. Então, para mim, o senhor é pai, até que o senhor prove o contrário, né? E aí aplica-se justamente essa regra aí. É claro que ele tem todo o direito de contestar, ingressar com contestação dele, ele pode solicitar um novo exame de perícia de DNA, contratando uma clínica particular, mas aí já requer muitos recursos financeiros, né, que não é tão barato, tá? E aí, justamente nesse sentido, a regra da presunção. E também, vocês não esqueçam, a investigação de paternidade, uma vez caiu até numa prova de exame de ordem, professor, tem prazo? Não. A qualquer momento você pode ingressar com um pedido de investigação, quer seja de paternidade ou de maternidade. Eu até coloquei isso também, que é outra súmula, tá? Coloque aí, Rosiane, a súmula 149 do STF. Quer dizer, professor, que a qualquer momento, mesmo que o camarada já tenha falecido, mesmo que seu pai já tenha falecido, não vai lhe retirar o direito de amanhã ou depois, ou depois, ou depois, ingressar
com uma investigação de paternidade, que é uma ação imprescritível. A súmula, no caso, 149 do STJ, tá? A súmula 149 do STJ é uma súmula que defende a regra da imprescritibilidade. Perdão, é a súmula do STF, tá, Rosane? Desculpa, é 149 do STF, tá? A súmula 149 do STF. É uma ação que, obviamente, a qualquer momento você pode ingressar, que ela é imprescritível, tá? A súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, tá? E para fechar nossa aula, só corrija aí que é STF. E para fechar, eu também não posso deixar de falar para vocês a última informação. A vara da família competente. Isso, obrigado, Rosane. A vara da família competente, tá? Muitas das vezes os alunos me perguntam muito, professor, por onde realmente eu devo ingressar nessa investigatória de paternidade? O senhor falou que é a vara da família. Normalmente, gente, a vara da família é a vara competente que vai considerar todo esse trâmite. É a regra geral, 100%. Só que a gente vai ter que analisar qual dos juízos vai ter justamente esse direcionamento, tá? Se considera o juízo do domicílio do menor ou se considera o juízo do domicílio do réu, no caso do pai ou da mãe, tá? Então, a primeira informação que eu quero que vocês, por gentileza, nunca esqueçam. Investigatórias, quer seja de paternidade ou maternidade, eu sei que é a vara da família. Isso daí é fato consumado, tá bom? Agora, a grande discussão é a gente levar em consideração qual dos domicílios, qual dos fóruns domiciliares, melhor dizendo, qual desses fóruns deve a gente, assim, levar em consideração. Aí, o que acontece? Se a mulher, no caso a mãe, por exemplo, somente tem interesse em querer analisar aquela identidade da criança, a investigatória, a identidade, somente isso, tá? Eu quero ingressar com uma investigatória de paternidade, só. Eu não quero acessórios, eu não quero alimentos, eu não quero direito de reconhecimento de filiação de guarda, no caso, regime de guarda, não, eu só quero que o juiz reconheça o fulano como pai do menor. Tudo bem. Nesse caso, gente, a vara da família competente do domicílio, o foro competente, a circunscrição vai ser do domicílio do réu, tá? Então vamos supor que o cara viva em Benevides e ela viva em Mosqueiro com a criança, no caso a Rosiane, tá? A Rosiane ela vive em Mosqueiro com seu filho e o suposto marido, né, o companheiro, seja lá que for, o suposto pai, viva lá em Marituba, em qualquer outro município, tá? É neste município dele que vai ser impetrada, vai transcorrer a ação, porque o objeto da discussão somente é para fim de investigar a natureza da identidade. A Rosiane, ela não está combinando a ação com outro acessório, tá? Agora, se a Rosiane ingressar com uma investigação cumulada com alimentos, com reconhecimento de guarda, regime de visitação, aí sim, qual é a competência do foro, professor? Qual é o domicílio? É do menor. É por isso que normalmente quando vocês fizerem estágio, vocês vão ver muito o juízo que vai analisar, o foro que vai analisar é do menor, porque está sendo considerada a ação que ela vai combinar, né, com alimentos, com guarda, e aí a gente considera a competência do domicílio do menor, tá? Então, isso é uma súmula. Anota aí, tá? Só para fechar. Súmula 1, número 1 do STJ. É a chamada competência do domicílio, tá? Por onde é que vai transcorrer essa ação de investigação de paternidade. Bom? A súmula número 1 do STJ. Feito isso, nós fechamos o capítulo 2. Passei um pouquinho, me perdoe, tá? Me desculpe ter passado um pouco o horário, mas nós fechamos o nosso capítulo 2. Fico muito feliz, tá? Espero que vocês tenham compreendido o nosso estudo, nós fechamos. E aí, na quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai falar do próximo capítulo, que é o estudo do casamento. Para quem já é casado, para quem pretende casar ou para quem nunca pretende. Mas vai ter clientes que você vai instruir, tá bom? Então, desde já fechamos. Na outra semana, acredito eu, nós vamos iniciar uma outra atividade já do capítulo 2.
E aí, qualquer dúvida, vocês vão lá depois, assistam de novo esse vídeo, tá? E aí, mais tarde, ou no máximo até amanhã, eu vou transformar essa aula no YouTube. Aí vocês depois compactuam lá a visualização, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado, Esté, Ítalo, Michel, Pedro, os demais que estavam presentes. Eu acho que saíram porque sinal, né? Mas muito obrigado. Aí na quinta a gente continua. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Até quinta-feira, forte abraço e fiquem com a próxima aula do próximo professor. E aguardem o vídeo que mais tarde eu vou postar, tá bom? Aula encerrada. Muito obrigado e fiquem com Deus, todos. Deixa eu só fechar